É, pessoal, terminou a terceira temporada do desenho da Arlequina e olha que temporada foi essa, uma temporada muito polêmica, porque assim, ó, eles transformaram o Batman no antagonista da temporada, fizeram o Coringa virar prefeito de Gotham e a Arlequina virou membro da Bat-família. Gente, se me falasse que iria acontecer tudo isso no final de temporada, eu não iria acreditar e eu iria dizer que provavelmente essa temporada ia ser ruim. Mas vejam só como que é a vida. Eles fizeram tudo isso daí, desenvolveram toda essa galera aí e conseguiram justificar todos os pontos. O Coringa socialista comunista prefeito de Gotham. Eles justificaram esse Coringa e ficou muito bom. Fizeram um episódio de sitcom do Coringa que ficou maravilhoso. E esse que era um ponto que parecia completamente isolado da temporada, no final eles dão um twist danado e conseguem colocar o Coringa no final da história e que se encaixa como uma luva. Então assim, ó, eu entendo quem não gostou da terceira temporada, porque assim, ó, essa terceira temporada tem defeito sim, mas no que essa temporada acerta, ela acerta em cheio. Aliás, ela é genial em vários pontos. Genial ao ponto de adaptar Batman Cavaleiro Branco de um jeito bizarro que só o desenho da Arlequina iria conseguir fazer. Então assim, ó, vamos passar a limpo essa temporada e eu vou justificar aqui pra vocês por que eu achei esse final tão bom, apesar de no papel ser um final totalmente absurdo, com a Arlequina virando membro da Bat-família. Então, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. E beleza, dado o nosso recado, vamos falar aqui do final da terceira temporada. Porque assim, ó, aconteceu muita coisa nesse último episódio. Depois que a Arlequina interrompeu o plano da Era Venenosa e salvou Gotham, isso acaba criando uma espécie de DR entre as duas, porque a Era Venenosa não aceita muito o fato que a Arlequina não quer ajudar ela a conquistar Gotham, não quer ajudar ela a ser quem ela realmente quer ser, que é uma vilã. Uma vilã que pode destruir Gotham. E ela sente que de alguma forma a Arlequina tá traindo ela por não apoiar ela totalmente. Já a Arlequina, por outro lado, ela sente que a Era Venenosa estava totalmente fora de controle e ela precisava ser impedida naquele momento. Só que o problema é que a Arlequina, ela continua mentindo pra ela mesma. Ela diz pra Era Venenosa que isso foi apenas um lapso e que isso não vai acontecer de novo e que ela tá 100% com a Era Venenosa o tempo todo. E inclusive ela aceita participar de um plano pra matar o Coringa e assim a Era Venenosa ser coroada como a líder da Legião do Mal. E é aqui nesse momento que todas essas histórias do desenho convergem para um ponto, que é o lançamento do filme sobre a morte dos pais do Bruce Wayne, dirigido pelo James Gunn. Esse arco aí do filme do James Gunn, ele estava dentro do arco do Cara de Barro, mas é o lançamento do filme que converge todos os personagens para o mesmo lugar. Inclusive o Bruce Wayne, que ainda tá remoendo com as coisas que ele fez no último episódio. E é nesse ponto que eu realmente me surpreendi com esse episódio final, porque eles conseguiram convergir quase todas as histórias de uma maneira muito orgânica. Praticamente todos os personagens tiveram ótimas interações aqui, com exceção de dois personagens, que é o Tubarão Rei e a Mulher Gato. Esses dois personagens aí, eles ficaram meio perdidos na festa final do episódio, mas todos os outros, inclusive o Cara de Barro, que era um dos piores personagens da temporada, eles conseguiram reverter isso e dar um ótimo encerramento de temporada pro personagem. Mas o grande destaque final fica realmente por conta da Era Venenosa, do Coringa, da Arlequina e do Bruce Wayne. Porque assim, ó, a Arlequina e a Era Venenosa criam esse plano para sequestrar o Coringa para conseguir matar ele. E é isso daqui que vai resultar num dos melhores diálogos de todo o desenho. Das 3 temporadas, gente. É um diálogo muito bom. E um dos motivos de eu gostar tanto desse desenho. Porque assim, ó, é um desenho de comédia? É um desenho de comédia. É pra se levar a sério? Não é pra se levar a sério. Mas eles sabem desenvolver seus personagens. E se eles falam que personagem A vai ter desenvolvimento no primeiro episódio, vai terminar no último com B, eles fazem isso. Eles cumprem. Eles sabem como fazer uma história. E a Arlequina, a Era Venenosa, Coringa e Batman foram sensacionais nessa temporada. Gabriel, mas o Batman foi preso. Calma, vou chegar lá e vou justificar por que foi ótimo o Batman ser preso. Durante a sessão do filme, a Arlequina consegue sequestrar o Coringa e levam ele até uma sala de projetor. E é lá onde, teoricamente, a Era Venenosa com a Arlequina deveriam matar o Coringa. Só que é aí que entra a genialidade. Porque a Arlequina não quer matar o Coringa. Ela tá fazendo isso pra agradar a Era Venenosa e porque ela não consegue aceitar a verdade
de que ela não gosta mais de matar pessoas. Ela tá muito mais no espectro de herói do que de vilão nesse momento. E a Arlequina tem medo de admitir isso e acabar perdendo a Era Venenosa. Porque a Era Venenosa ainda é uma vilã. E ela não vai abrir mão disso. Então a Arlequina cria artimanhas ali para permitir que o Coringa fuja. Como, por exemplo, deixar o nó de um jeito muito simples do Coringa fugir, ou mesmo esquecer do bastão dela para bater na cara do Coringa. Então a Arlequina, ela faz de tudo para salvar o Coringa da Era Venenosa. E a Era Venenosa, ela não percebe o que a Arlequina tá fazendo. Só que o Coringa, gênio do crime como ele é, ele percebe o que a Arlequina tá fazendo. E é enquanto que a Arlequina tá fora da sala para pegar o bastão dela, que o Coringa fica conversando com a Era Venenosa sobre a Arlequina. E o Coringa levanta um ponto que eu nunca tinha percebido antes, que é o fato de que a Arlequina, quando ela tá com a Era Venenosa, ela tenta o tempo todo agradar a Era Venenosa. E que, inclusive, no final das contas, faz coisas que ela não quer fazer. E que, de certa forma, pro Coringa, isso lembra o que a Arlequina fazia quando eles ficavam juntos. Porque a Arlequina também não queria fazer aquelas coisas que o Coringa fazia. Mas ela fazia pra agradar o Coringa. Porque ela realmente amava o Coringa. E aí o desenho, de uma forma realmente criativa, eles associam a Era Venenosa com o Coringa, mostrando que mesmo que a Arlequina esteja feliz com a Era Venenosa, ela ainda tá fazendo a mesma coisa que ela fazia com o Coringa, que era de agradar e não ser ela mesma. A Arlequina estava mentindo pra ela mesma pra agradar no relacionamento dela. E isso é ruim pra Arlequina. E o Coringa usa esse artifício de argumento para ficar vivo e fazer com que elas desistam de matar ele. Talvez porque o Coringa tenha percebido que ele não tinha mais o que fazer, ele iria morrer provavelmente para a Era Venenosa, e no momento de preparo dele, ele consegue convencer ela através dessa manipulação de argumento, e que tem uma dose de verdade também, para que elas não matem mais o Coringa. E o desenho cria esse paralelo do relacionamento do Coringa com a Era Venenosa, mas ao mesmo tempo ele deixa muito claro o que faz esses dois relacionamentos serem diferentes. Porque a Era Venenosa, ela não tá querendo manipular a Arlequina pra usar ela. Não, ela ama a Arlequina, só que ela tava fazendo tudo de uma forma inconsciente, sem perceber. E no momento que ela percebe, ela perdoa a Arlequina, e a Arlequina finalmente, né, consegue admitir pra ela mesma e pra Era Venenosa que ela não quer mais matar pessoas. Ela tá numa outra vibe nesse momento. E quando a gente olha em retrospectiva a temporada, eu jamais iria pensar que eles iriam terminar a temporada desse jeito, mas faz total sentido terminar desse jeito, porque é perfeito pros três personagens. O Coringa conseguiu virar prefeito de Gotham, mostrando que ele está curado, na qual a gente nunca vai saber se de fato ele tá curado ou não. E durante toda a temporada, a gente foi vendo a Era Venenosa pedindo coisas pra Arlequina pra ajudar no plano dela, sem que ela questionasse nada. E se a Arlequina questionasse, a Era Venenosa ficava brava com a Arlequina. Do lado da Arlequina, a gente viu o lado mais heróico dela aparecer, ajudando ali a Batgirl em alguns casos, como o Chapeleiro Louco. Ela meio que encontrando uma felicidade maior sendo heroína, mas ao mesmo tempo com medo, ao mesmo tempo que ela deixava a Era Venenosa pedir as coisas pra ela, mesmo que isso deixasse ela frustrada. Então assim, ó, tudo isso foi planejado e muito bem executado. Porque assim, ó, quando chega esse diálogo do Coringa com a Era Venenosa, era uma coisa que eu ainda não tinha percebido na temporada, mas que com certeza estava ali. Tanto é que eu falava nos vídeos que a jornada da Arlequina era a jornada de entender qual lado que ela tá. É junto com a Era Venenosa, que é uma vilã, ou se ela poderia ser uma outra coisa agora que ela não gosta de matar pessoas. Bem, a jornada foi sobre isso, mas ainda foi um pouco mais que isso. Porque teve esse paralelo da Era Venenosa com Coringa, que eu simplesmente achei incrível. Porque mostra como que a Era Venenosa, mesmo ela amando a Arlequina e mesmo sem ela perceber, o ponto principal é ela conseguir enxergar essas atitudes e conseguir evoluir suas atitudes ao ponto de pedir desculpas pra Arlequina. Gente, toda essa jornada foi incrível de personagem. E agora vamos falar um pouco do Batman, porque o Batman também foi perfeito nessa temporada. Porque, de novo, é o desenvolvimento silencioso. Não tem, assim, uma super, hiper grande cena do Batman, mas toda a temporada ela vai levando o Bruce Wayne pra ele surtar de todos os anos que ele é o Batman, de todas as adaptações de filmes que teve da morte dos Waynes, do trauma que ele teve de quando perdeu seus pais, e a rejeição que ele tem, né, ao não poder ficar com a mulher gato, que ele ama a mulher gato. E tudo isso culmina num julgamento muito ruim do Bruce Wayne de tentar ressuscitar seus pais. Então quando a gente chega nesse episódio final, que já aconteceu tudo isso, e o Bruce Wayne fala: não, Alfred, eu tenho que ver esse filme pra superar de uma vez por todas esse trauma.
a gente realmente tá vendo toda a evolução de personagem, mas quando ele chega pra encarar esse trauma, não é assim tão fácil, e ele sente esse baque. Ah, Gabriel, mas ele é o Batman, ele fica chorando pelas pérolas da mãe ali, que exagero. Não, ok, se isso acontecesse numa HQ do Batman, eu iria concordar, seria um pouco exagerado, mas a gente não tá falando de uma HQ do Batman, a gente tá falando de uma animação que é comédia, e que muitas vezes é uma sátira, e que pega qualidades e pontos de personagens e elevam eles à 10ª potência. É o que eles estão fazendo aqui. Eles estão pegando o defeito do Batman, que é o eterno luto em cima dos pais dele, e colocando na 10ª potência pra ser comédia. Então eles sabem o que eles estão fazendo dentro da proposta do desenho. Não é que agora eu quero ver no filme do The Batman 2 o Batman, né, chorando pelas pérolas da mãe dele, porque não é essa a proposta. Lá é uma outra coisa. Aqui é pra ser comédia. Só que o desenho da Arlequina sabe que isso é patético, mas em nenhum momento se coloca acima desse problema. Não, ele tenta resolver esse problema conforme os personagens que estão no mundo deles. E é aí que entra a Arlequina, que tem uma excelente conversa com o Bruce ali no corredor do cinema. Então, no meio de toda essa bagunça, esse caos de comédia, coisa satírica, super exagerado, eles têm um momento para desenvolver o personagem e justificar suas ações. E é isso que é genial. Essa é a proposta do desenho. Você pode fazer o que bem entender com os personagens que você tem, mas você tem que entender o que esses personagens têm e o que você quer fazer. O desenho da Arlequina sabe completamente essas duas coisas. Então assim, não acho absurdo o Batman tá chorando por causa das pérolas da mãe 35 anos depois que eles morreram, porque eles estão justificando todas essas ações e dando diálogos para isso, endereçando esses diálogos e resolvendo as jornadas em cima dos personagens. Isso é roteiro. Você pode até dizer, ah, mas é idiota. Ok, eles sabem que é idiota, mas eles ainda tentam trazer tudo para o nível do desenho e desenvolver isso. E bem, depois que o Bruce chora pelas pérolas da mãe e a Arlequina e a Era Venenosa se ajeitam e libertam o Coringa executa o seu plano final, como prefeito comunista que ele se auto-intitula, de que ele quer prender o Bruce Wayne. No meio da sessão de cinema sobre os pais do Bruce Wayne. Ele quer propor, né, a ultimate humilhação para a família Wayne. E ele consegue isso, porque o Bruce Wayne, ele é preso e ele aceita ser preso. E ele só aceita ser preso porque a Arlequina conseguiu convencer ele de que ele precisa superar esses traumas aí. Então, pelo que ele quer ser como Batman, ele tem que passar uma imagem de que os crimes em Gotham têm consequência. E ele cometeu um crime. Todo esse negócio do Frank aí foi um crime que ele cometeu. E é por isso que ele aceita ser preso. Ah, Gabriel, e esse Coringa aí, prefeito de Gotham? O Coringa, prefeito de Gotham. Cara, assim, ó, eu tô muito curioso, porque eu não sei dizer de verdade se o Coringa tá fingindo ou ele não tá fingindo. E eu acho, gente, que essa é a genialidade. A dúvida que eu fico. Porque assim, ó, o desenho realmente se esforça pra dizer que ele tá curado. Ele virou esse prefeito que realmente quer ajudar a cidade. Eu quero acreditar nisso. Por outro lado, é o Coringa. E o desenho sabe disso e fica debochando disso. Quando eles ficam falando que personagens como Coringa não podem ser curados. Então o desenho tá debochando de mim por desconfiar do Coringa. E bem, eu sei disso, mas eu ainda tô desconfiado dele. Porque assim, ó, qual que foi o ultimate plano dele no final? Ele prendeu o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é o Batman. Então assim, ó, o que pode estar acontecendo nesse momento é que ele pode estar usando a história da política pra passar a história de um bom moço que se recuperou e que agora ele é o grande prefeito de Gotham, que todo mundo ama ele, mas que por baixo dos panos, ele realmente só queria prender o Batman. Porque a gente não pode esquecer que esse Coringa, ele sabe quem é o Batman. Ele sabe que é o Bruce. Claro que ele alega que ele não lembra de nada. Mas, né, como é que a gente vai saber se ele realmente não lembra de nada? Talvez ele se lembre. Então, assim, ó, eu gosto muito dessa jornada do Coringa porque a gente não sabe se ele realmente tá curado ou não. Porque nos olhos de Gotham, no final da temporada, ele prendeu um riquinho snob aí que cometeu um crime que não quer ser preso. E ele conseguiu prender esse cara. Então assim, ó, agora ele vai ser aclamado, amado por todo mundo de Gotham. Talvez isso realmente seja o grande plano dele. Ou talvez eu realmente esteja com preconceito com Coringa e ele realmente esteja curado. Enfim, não importa muito, mas eu gosto de ter a dúvida. Porque eu sempre fico olhando o Coringa com uma cara desconfiada ali. Eu nunca de fato acredito no que ele tá dizendo. Mas eu quero acreditar porque parece que ele realmente se importa com a família dele. Ele se importa com Gotham agora. Mas será que ele se importa mesmo? Esse é um cliffhanger que eles deixam para uma 4ª temporada que eu achei que ficou muito bom. Um outro cliffhanger que ficou para a 4ª temporada é o negócio do cara de barro, agora tá meio tristonho,
porque ele não tem o reconhecimento do trabalho dele. Cara, eu achei um bom desenvolvimento pro Cara de Barro, porque ele é esse ator vaidoso e que ele finalmente percebeu que se ele assumir a identidade de uma outra pessoa, ele de fato nunca vai ter o reconhecimento que ele deve. Então assim, pra um personagem coadjuvante, que é o Cara de Barro, eles se saíram bem. Agora, um outro personagem que aí eu acho que não se saiu bem na temporada foi o Tubarão Rei. O Tubarão Rei, que teve toda uma subplot dele matar o irmão dele e assumir o reino dele. Eu achei que nesse último episódio ele não tinha o que fazer. Ele tava perdidaço ali, não tem mais o que fazer. Então esse foi um personagem que aí nos 2 últimos episódios se perdeu completamente na temporada. E ele é o grande ponto negativo aí dos personagens principais. O Bane, que é um personagem bem coadjuvante, eu também achei que ele tava um pouco cansado nessa temporada. As piadas dele querendo se vingar da Arlequina por causa do negócio de massa foi bem criativa, mas eles não fizeram mais nada com ele. E eu acho que o Bane foi um pouco esquecido no churrasco. Talvez porque agora tem muito mais personagens pra lidar, porque nessa temporada a gente também teve o Asa Noturna, a Batgirl, a Batfamília toda pra desenvolver mais. Então o Bane ficou um pouco pequeno dentro desses personagens e ele acabou sumindo. O que eu achei que foi um ponto negativo, porque o Bane, ele pode ser elevado um pouquinho mais pra cima dentro do elenco, porque ele é muito bom. E é aqui que a gente chega no último cliffhanger do episódio. Porque o Bruce vai preso, ele aceita ser preso, e por consequência Gotham não vai ter um Batman por todo o período que ele ficar afastado. E é aí que a Arlequina decide se auto-intitular membro da Batfamília. E ela se encontra com a Batfamília no topo de um prédio, e a Batfamília, o Asa Noturna, a Batgirl e o Robin Damian, eles acabam aceitando a Arlequina no grupo deles. Tem até uma piada final muito engraçada, que eles pulam do prédio, e a Arlequina fica vendo ali embaixo. Não, eu não vou fazer isso não, vou pelas escadas. Cara, achei essa piada muito boa. E aí a gente termina com esse cliffhanger de que agora ela é um membro da Batfamília. Ah, Gabriel, mas isso é um absurdo, a Arlequina nunca deveria ser uma heroína, isso tá errado. Sim, eu concordo com você. Ela não é uma heroína. Todo mundo sabe disso. Mas isso não quer dizer que você não pode pegar esse ponto e tentar espremer pra ver uma história que sai aí. Então assim, ó, nesse momento, a Arlequina ela não sabe o que ela quer fazer. Ela foi pro lado dos heróis porque ela entende que ela não é mais uma vilã. Então ela olhou pro outro lado do espectro e disse, vou ver se isso é pra mim. E por consequência foi atrás da Batfamília, que acabou aceitando ela numa boa. Mas eu acho que pra uma 4ª temporada, a jornada dela vai ser justamente entender que ela não é uma heroína. E que ela não é nem uma heroína e nem uma vilã. Ela tá realmente no meio disso. E a 4ª temporada possivelmente pode ser a última, porque é a temporada final pra ela se definir com quem que ela é. Nem vilã, nem heroína. O quê? Uma coisa que só ela pode ser. Que pensando bem aqui, seria tipo um anti-herói. Talvez no final das contas a Arlequina vire uma anti-heroína de Gotham. Ou uma anti-vilã. Talvez eles criem um termo só pra isso, pra justificar onde que ela quer chegar. Mas eu acho que realmente a ideia é essa do desenho. Fazer uma piada final de que, ó, que absurdo que ela é agora um membro da Batfamília. É um absurdo? É um absurdo, mas eu quero ver essa história dela tentando se encontrar na Batfamília e depois ela entendendo que não é a Batfamília que eu quero. É alguma coisa no meio disso. Então esse é um cliffhanger perfeito pra Arlequina. Porque assim, ó, a gente já tá indo pra uma 4ª temporada e os principais arcos narrativos da Arlequina, eles meio que já foram desenvolvidos pelo desenho. Ela se livrar do Coringa, ela se provar como vilã, ela superar problemas porque ela é uma vilã no meio de um monte de vilão, ela de entender de quem que ela realmente gosta, que é da Era Venenosa, ela de entender que ela não gosta de matar pessoas, e nesse momento ela tá tentando descobrir se ela é uma heroína ou não. Então assim, ó, por causa de tudo isso, eu achei essa temporada muito boa, velho. Um desenvolvimento sólido de personagem. É claro que não foi assim tão fan favorite como a 2ª temporada, que realmente foi muito legal, mas não dá pra ficar sempre nos mesmos temas. A gente tem que evoluir a personagem e desenvolver ela. O desenho teve essa coragem. O desenho assumiu isso, bateu a bola no peito e começou a jogar bola. Vamos ver onde vai levar isso, realmente estou fazendo isso. Então a 3ª temporada, ela tem momentos tão geniais quanto a 2ª, quanto a 1ª. Só que assim, ó, os pontos negativos da 3ª temporada, eles realmente estão abaixo dos pontos negativos da 1ª e da 2ª temporada. A 1ª temporada, aliás, eu acho que ela é uma temporada perfeita, assim, é quase 10. A 2ª temporada é tão boa quanto a 1ª, e a 3ª tem esses problemas, como essas side stories, que no primeiro momento não parece que as coisas vão andar. Como é a subplot do Cara de Barro, que só vai ser justificado no último episódio. Como é a subplot do Tubarão Rei. E o resultado disso é que a gente tem uns 3 episódios que são bons. Tem 3 episódios que são excelentes.
que é o episódio do Coringa Sitcom. O episódio dentro da cabeça do Bruce e o episódio final são 3 episódios excelentes, 10 de 10 ou 9 de 10 pra esses episódios aí. Aí a gente tem outros episódios que são tipo 7 de 10, um ou outro ali que é 8 de 10. Enquanto que a primeira e a segunda temporada, praticamente todos foram 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. E aqui a gente tem menos episódios que são geniais e mais episódios que são apenas bons. E é por isso que eu concordo com a frase de que essa é a pior temporada das 3. Concordo. Só que é uma temporada ainda muito acima da média. Essa é a verdade. E pra Arlequina, pra Era Venenosa, pro Coringa e pro Batman, eles tomaram decisões extremamente corajosas e extremamente difíceis de fazer. Esse negócio de fazer o Batman antagonista da temporada era um negócio que poderia ter dado muito errado. E eles foram lá e mandaram bem. Desenvolveram isso, criaram uma subtrama aí do Batman Cavaleiro Branco. Então, assim, ó, parabéns, vocês assumiram um risco dificílimo e desenvolveram esses personagens com muita competência. E é por isso que eu não concordo com essa frase de que, é ruim. Não, aconteceram coisas absurdas. Aconteceram, mas aconteceram dentro de um contexto que eles desenvolveram pra levar aí a Arlequina heroína. Ok, tô comprado, vamos ver onde que isso vai levar, pra depois desenvolver ela pra não ser uma heroína. Ou, quem sabe, ser no final das contas. Não sei, quero ver onde que essa história vai dar. E por isso, assim, ó, chegou a hora da nota. Pro episódio final, nota 9. Tubarão Rei ficou meio perdido ali, mas eles conseguiram juntar os arcos todos muito bem e tivemos diálogos muito bons, assim como teve ótimas piadas. Pra temporada, de uma forma geral, eu tô entre 8 e 8,5. Eu vou ficar com 8,5 porque os últimos episódios realmente, assim, são um up, são todos muito bons. Ali do episódio 7 em diante, praticamente todos são muito bons. Então eu acho que a nota 8 eu vou puxar pra 8,5 porque é o que concorda mais com o que eu senti com o desenho. Mas vejam só, a pior temporada da Arlequina pra mim é 8,5. Pra vocês verem o nível desse desenho. E eu sei que muitas pessoas não assistem esse desenho só porque é a Arlequina na capa ali, mas a verdade é que esse desenho, ele continua entendendo completamente a Arlequina, continua entendendo os personagens ao redor da Arlequina, pegam as melhores características desses personagens e levam para um cenário cômico, um cenário de sátira, um cenário de exagero, e fazem piada ao mesmo tempo que desenvolvem personagem. Isso não é para qualquer série de comédia. Isso é para quem tem competência. E o pessoal da Arlequina tem muita competência. Porque muitas outras séries poderiam chegar ali e só fazer a sátira. Vamos colocar o Batman numa situação ridícula aqui pra fazer ele passar vergonha e ser engraçado. Ok, isso é engraçado, mas e aí, você vai fazer alguma coisa a mais com isso? Muitas séries iriam ficar nisso daí. Mas o desenho da Arlequina vai além e desenvolve e justifica suas ações. E isso daqui é o que destaca o desenho da Arlequina. E que bom que vai ter uma 4ª temporada, porque, olha, sinceramente, eu acho que merece. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente você odiou a 3ª temporada da Arlequina? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o final da temporada do desenho da Arlequina. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.